Olá, neste vídeo eu vou apresentar o componente GeoFlow. Esse componente foi disponibilizado recentemente pela Microsoft para o Excel 2013 e é mais uma das ferramentas de BI associadas a essa nova versão, que já vem com Power Pivot integrado e vem com um recurso chamado Power View. Bom, o GeoFlow é uma ferramenta que integra com o mapa do Bing e permite que você apresente as informações do seu sistema utilizando as coordenadas geográficas associadas aos eventos. Por exemplo, você poderia ter uma base que armazenasse os eventos de compra e a informação de onde está o seu consumidor, por exemplo, compras online, de onde está originando seus chamados, de onde está originando seus pedidos de compra, né, ou onde você está atuando mais. Enfim, toda vez que você tem a necessidade de apresentar os dados utilizando as coordenadas geográficas e visualizar essa distribuição, você pode utilizar o GeoFlow para isso. Bom, o GeoFlow permite que você monte uma sequência de apresentações desses dados e depois tenha o que a Microsoft traz como tour. É uma forma de você contar a história de como você fez aquela análise. É mais uma etapa no ciclo de vida de uma análise de BI. Então hoje as pessoas fazem o quê? Trabalham as informações, consolidam os dados, né? Analisam esses dados de diversas perspectivas e a partir daí tiram suas próprias conclusões, para que depois essas conclusões sejam apresentadas como insights. Apresentadas normalmente em PowerPoint ou alguma outra ferramenta. Bom, o que a Microsoft permite é que você pegue esses insights da própria ferramenta e monte esse vídeo, esse passo a passo, com a forma com que você fez a análise e conte uma história a partir dessa análise que foi feita. Então, nessa demonstração, foi feita uma avaliação das informações de solicitações de suporte do ASC, que foram feitas no estado do Espírito Santo, e a gente vai entender um pouco mais sobre como essas solicitações estão distribuídas, a partir de uma história que foi montada com 5, 6, 7 cenas. Com 6 cenas. Vamos visualizar o resultado final para depois a gente entender como isso foi montado. Clicando aqui em Play Tour, na ferramenta GeoFlow, você vai ver. Então não estou interagindo com a ferramenta está rodando o passo a passo. Bom, primeiro a gente vê que todas as chamadas estão concentradas no Espírito Santo. Então estou contando a história. Com o passar do tempo, desde 2009 até 2011, se manteve concentrada a maior parte dos chamados em Vitória e Vila Velha. Bom, esses chamados eles foram evoluindo proporcionalmente, sendo que nos últimos anos, na sede da empresa, o volume aumentou. Então hoje o posicionamento é esse. Então a qualquer momento eu posso parar esse vídeo, interagir com os elementos. Por exemplo, eu vejo aqui que em Vila Velha a quantidade foi 58 mil no prazo, que em Vitória foi 56 mil. Então eu posso interagir com o gráfico em tempo real ou dar sequência nele. Então o passo a passo da minha análise está sendo feito. Ao mesmo tempo que o volume de chamadas está concentrado em Vitória, eu estou colocando uma nova camada de informação, que é esse gráfico que representa o volume total de patrimônios, ou seja, meus equipamentos, a maior parte deles estão concentrados aqui em Vitória. Apesar disso, existe um volume grande em Vila Velha. Então, com isso a gente consegue cruzar informações diferentes no mesmo gráfico, e esse gráfico ele vai contando a história da forma com que você realizou a análise. Bom, aí o tour finalizou, né? O tour é a história que eu estou contando a partir das análises gráficas feitas com o GeoFlow. Bom, como montar isso tudo que a gente viu? Vamos começar aqui um exemplo. Vou fechar. Começar um exemplo. Antes de montar tudo isso, é necessário você preparar os dados que vão estar envolvidos com essa análise. Bom, o que você precisa basicamente? Você precisa ter uma coluna de data para toda vez que você quiser contar como aconteceu a evolução de uma determinada métrica ao longo do tempo. Você precisa ter algumas colunas de valores, que são as colunas que vão mostrar de forma gráfica como a quantidade de determinada métrica aumentou ou diminuiu. Você precisa ter também
a latitude e a longitude do ponto em que a ocorrência aconteceu. Então, se você teve uma venda, onde é que essa venda aconteceu? Se você teve um chamado, uma requisição, onde é que essa requisição originou? Bom, para você obter a latitude e longitude de uma determinada localidade, você pode usar uma série de recursos. Entre um dos recursos disponíveis está uma opção do Google Maps, que foi a que eu usei. Então, por exemplo, qual é a coordenada geográfica de latitude e longitude de Vila Velha? Você vai lá no Google Maps. Tem aqui o Google Maps. Você define onde é que é a cidade, o ponto exato. Então, existe um grau de precisão bem grande nesse caso. Clica com o botão direito na cidade, inserir marcador, e aqui você obtém a latitude e a longitude do ponto em que você quer usar na análise do GeoFlow. Bom, uma vez obtido todas as latitudes e longitudes para as cidades, e tem as informações que eu quero usar nos gráficos, e tem a data para que a gente veja a evolução disso, a gente pode começar a fazer a nossa análise. Então aqui no Excel 2013 tem o componente Map. A gente vai chamar o GeoFlow. Vamos criar um novo tour, que é o que a Microsoft chama como a análise feita pelo GeoFlow. Bom, primeira coisa, a gente tem lá o globo sem nenhuma informação. Porém, a gente tem aqui a associação das nossas fontes de dados com o globo. Como a gente vai fazer essa associação? A ferramenta possui um conceito de camadas. Então a gente pode ter várias camadas de análise. Vamos primeiro trabalhar com a camada 1, que eu vou chamar de camada de requisições. Requisições. É aqui que a gente vai plotar todas as requisições associadas às localidades. Bom, definir a camada, requisições. Vamos agora definir o que? Definir a latitude e longitude dos pontos associados aos meus dados. Aqui na tabela 6, tem que ir latitude e longitude. Está definido como as coordenadas. E agora a gente vai mapear os campos. Então, quais são os campos associados a essas coordenadas geográficas que a gente já consegue visualizar? Bom, então eu quero, por exemplo, saber o volume total de requisições por localidade. Já tem aqui o volume total de requisições por localidade. E também a gente quer definir de que forma que esse total evoluiu ao longo do tempo. Então a gente pode pegar a data e associar a data ao campo time. Ok? Associar ao campo time. Bom, aqui a gente já tem uma análise da quantidade de requisições por coordenadas geográficas. Veja que já apareceu aqui embaixo uma linha do tempo onde a gente consegue visualizar essa variação do volume em cada momento, 2008, 2009, 2010, 2011, de que forma que isso evoluiu. A gente pode vir aqui e visualizar no Espírito Santo, no litoral do Espírito Santo, e ver que Linhares, Vila Velha, Vitória, como que o volume de requisições aumentou ou diminuiu. Então existe uma série de formatos, de temas específicos. Esse é o termo padrão. Você pode querer associar o nome das cidades para ver direitinho onde é que você está visualizando. Você pode querer mudar o tema para um tema diferente. Fica melhor de visualizar. Bom, voltando para o padrão, aqui você vê que as informações ao longo do tempo estão sendo agregadas, ou seja, estão sendo somadas até que você chega no montante final. Essa série de tempo pode ser acumulada ou pode ser instante, ou seja, você vai dar o play e você vai ver como que aquilo ali foi evoluindo ao longo do tempo. Então, naquele dia o volume era específico. Existem outras formas de apresentar que não são apenas colunas. Por exemplo, você pode querer colocar bolhas, você pode querer colocar também heat map, que é um mapa de
Temperatura, então, ó, ao longo do tempo a concentração foi maior sempre em Vitória, Vila Velha e Serra. Em alguns momentos específicos e em Linhares também. Bom, todas essas análises podem ser salvas como cenas de uma determinada análise. Então vamos primeiro montar essa primeira cena. Qual vai ser a cena? O objetivo dessa primeira cena é mostrar como que está distribuído o volume de requisições. Então vamos fazer uma visão mais geral e mostrar que o volume de requisições está concentrado no Espírito Santo. E vamos apresentar isso ao longo do tempo, acumulando. Então, essa é a primeira cena. Ok, então fiz a minha análise da primeira cena. Para adicionar essa análise, mais uma cena, você clica no botão adicionar cena. Qual vai ser a segunda análise dessa cena? Vamos ver, ok, está concentrado no Espírito Santo, mas quais são as características dessas demandas? Vamos colocar aqui que essas demandas elas estão concentradas principalmente aqui próximo da capital, Vitória, Vila Velha e Serra. Vamos colocar esse gráfico como um gráfico de colunas. Vou mudar o tema aqui para um tema diferente. Vou botar um pouco mais definido aqui. E, por último, a gente consegue, por exemplo, associar um label falando, ó, o destaque está na matriz, sede da empresa. A gente vai identificar a sede da empresa, maior volume. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa, por exemplo, deixar a série de tempo, deixar só a informação de que a sede da empresa é o local que teve um maior volume. Bom, segunda cena foi adicionada. A gente pode adicionar a terceira cena, que agora vai ser o seguinte: de que forma que esse volume está concentrado em Vitória e Vila Velha, então vamos dar mais um zoom aqui em Vitória e Vila Velha, de que maneira que esse volume está distribuído com relação à situação no prazo e fora do prazo. Então, neste caso, vamos substituir aqui o volume total pela quantidade de requisições no prazo, fora do prazo e no prazo. Vamos colocar isso no formato de bolha, que dá uma ideia um pouco melhor de como é que essa pizza representa o volume no prazo e fora do prazo. Vou botar aqui um tema diferente. E aqui a gente vê que em Vila Velha o desempenho está muito melhor do que em Vitória. Vamos fazer uma anotação aqui, porque a nossa cena vai contar uma história, né? Então, nossa história está sendo contada a partir dessa análise. Então, muitas requisições fora do prazo. Foi identificado que em Vitória existem muitas requisições fora do prazo comparado com as 3 maiores cidades. Ok. Então, essa seria a nossa terceira cena. Próxima cena poderia ser uma cena que avalia
como que essa distribuição evoluiu ao longo do tempo. E como que essas ocorrências aconteceram momentaneamente. Então vamos lá. Posicionar aqui as datas no tempo, e ao invés de ser uma agregação, vamos colocar instante, para a gente ver as ocorrências acontecendo, onde é que elas mais acontecem. Se existe alguma sazonalidade, que as demandas se concentram mais em alguma localidade. Então vamos lá, simulando. Então a gente vê em tempo real isso acontecendo, onde é que ficou mais ocorrências aconteceram. E vamos colocar agora uma segunda camada. Então, ao mesmo tempo que vai apresentando a ocorrência das requisições, a gente vai colocar a informação de quantos equipamentos que aquelas localidades têm. Ou seja, para associar a informação de quanto mais equipamentos uma localidade tiver, mais requisições são registradas. Então, para adicionar uma nova camada, você vem aqui na adicionar nova camada. Vou chamar essa camada de equipamentos. E vou dizer que essa camada, vou mapear essa camada também de acordo com a latitude e a longitude. E vou informar a quantidade total de equipamentos naquela localidade. Ok? Então eu tenho aqui quantidade de equipamentos distribuídos por localidade. Então a gente vê que a quantidade maior de equipamentos está em Vitória. E eu vou deixar essas duas camadas visíveis. Ok, então como é que vai ficar essa cena? Então vamos dar o play. Então, onde é que estão acontecendo os chamados? Estão acontecendo os chamados mais onde tem os chamados estão ocorrendo mais concentrados onde tem mais equipamentos. Porém, existem, por exemplo, no caso de Linhares, existem poucos equipamentos, mas acontecem muitas requisições. Em Vila Velha também tem poucos equipamentos, mas o volume de requisições é grande também. Existe uma atividade, a gente percebe que acontece nessas duas localidades. Bom, acabamos de contar uma história, salvamos essa história como cena, e agora a gente pode levar essa análise para uma reunião e discutir todos os assuntos relacionados a essa análise baseada nas coordenadas geográficas, utilizando os recursos do GeoFlow. Vamos lá. Então, dando play na nossa cena que a gente acabou de construir, então a gente vê que os volumes estão todos concentrados no Espírito Santo, e que no Espírito Santo a maior distribuição acontece em Vitória, Vila Velha, Linhares e Serra, sendo que a sede da empresa fica em Vitória. E a gente aproxima um pouco mais da sede e a gente vê que na sede existem muitas requisições fora do prazo, em comparação com as outras cidades. Mas aí você fala, opa, vamos dar um play para discutir mais sobre o assunto, vou dar um pause para discutir mais sobre o assunto, consigo interagir com o gráfico. Inclusive, se tivesse alguma informação em outra localidade que não é possível visualizar, a gente pode voltar. Ok, então a história ela não está simplesmente gravada, ela está disponível para interação. Dá um play novamente e continuar a história. Então aqui a gente cruza as informações de quantidade de equipamentos com as ocorrências dos chamados. Então a gente vê as ocorrências acontecendo e a barra a quantidade de equipamentos. A gente vê que realmente onde tem mais equipamentos é onde acontecem mais as ocorrências. Bom, esse é o componente GeoFlow da Microsoft, integrado com o Excel 2013. Ferramenta super interessante para quem tem necessidade de visualizar informações através de coordenadas geográficas e entender como que essas informações estão distribuídas e como elas evoluíram ao longo do tempo. Espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês conhecerem um pouco mais sobre os produtos de BI, sobre as ferramentas de BI do Excel 2013. Até o próximo vídeo. Obrigado.